Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos mais uma vez com a nossa live Macarrão com Molho. E o molho de hoje é um molho muito especial. Eduardo Suplicy, esse fantástico político e fantástico ser humano que sempre esteve do nosso lado, sempre esteve nos atendendo. E um amigo meu pessoal. Muito boa noite e muito obrigado por aceitar o convite dessa live, Suplicy. Muito boa noite, Emerson Macarrão. É uma satisfação estar aqui conversando com você, com os amigos de Heliópolis e de toda São Paulo, e por onde este vídeo estará sendo assistido. Então, é com muita satisfação que converso com você hoje. E o seu número é 13626, é isso mesmo? Isso. O número 13626 ficou o 6 por causa do mês que eu nasci, mês de junho, e o dia 26 é a data do meu aniversário. Muito bem. Você sabe que eu tenho um número também? Sei sim, seu número é muito popular, né? Suplicy, acho que se você saísse candidato, até não tivesse campanha e nem divulgação, seria lembrado nas urnas e por esse fantástico trabalho que você vem fazendo na política, né? Você é um exemplo e a gente tem muita história, né, junto, né, cara? E acho que nem, né, eu já contei isso para você e a minha história com o PT se inicia na sua trajetória política, né? Então, assim, quando eu era bem garoto, quando o senhor saiu candidato a prefeito de São Paulo, nós era muito criança, a gente veio para Heliópolis, bem pequeno, fugindo da violência doméstica, né? Então a gente conseguiu um refúgio em Heliópolis e minha mãe criava a gente com muito suor mesmo. E a favela de Heliópolis ela não tinha água, não tinha luz naquela época, as ruas eram de terra, de barro, né? Não tinha saneamento básico. Que ano foi? Foi 1900 e, se eu não me engano, 84. Se eu não me engano, 84. Isso, 84 para 84. Você era candidato a prefeito de São Paulo, e até hoje eu lembro sua música. Era Experimente Suplicy, é diferente de tudo que está aí. E a gente se apaixonou. E foi o primeiro contato que nós tivemos com a política, foi quando o senhor entrou lá na comunidade, e o senhor foi numa rua paralela da minha casa, cara. E a gente ficou muito feliz de te ver. Minha irmã, meus irmãos, nós éramos em 6, né? E a gente te encontrou. E dali para frente nós começamos, ia voltar com a minha mãe, vota na Estrelinha, vota no Suplicy. E de lá, logo em seguida, o Lula, em 85, lutando. E a gente falando do Lula, porque o Lula parecia um amigo nosso que morava perto da nossa casa, que era barbudo, então se identificava muito com o nosso povo, como você também se identificou muito com a gente, e aí começou a nossa luta e a nossa, seguindo, né, a caminhada do nosso partido, que hoje eu sou presidente do PT Ipiranga por 2 vezes, né, fui reeleito, e a gente vem nessa luta, e aí, diante de tanta luta que você fez, tanta coisa que a gente vem seguindo, por isso que hoje nós estamos com uma candidatura para seguir esse espaço de pessoas como você, né, que atua de forma fantástica na política. Então, em 1985, foram candidatos a prefeito Jânio Quadros, que venceu as eleições com 37%, Fernando Henrique Cardoso com 34 e poucos por cento, e eu tive quase 20%. Eu era... primeiro fui deputado estadual em 78, quando havia apenas MDB e Arena, e eu fui candidato pelo MDB, mas dada a interação com os metalúrgicos, os lixeiros, os professores, a preocupação com direitos humanos e tudo, quando chegou o segundo semestre de 1979,
eu e 5 outros deputados estaduais, então eleitos pelo MDB, Irma Passoni, João Batista Breda, Marco Aurélio Ribeiro, Serginho Santos, Geraldo Siqueira, nós fomos convidados para ingressar no PT por ocasião da sua fundação, que foi em 10 de fevereiro de 1980. E eu, então, perguntei àqueles que tinham votado em mim, pelo MDB, só existia MDB e Arena, e o presidente Geisel tinha extinto MDB e Arena, mas eu perguntei se pudessem me responder, os 78 mil eleitores, o que vocês acham? Estou sendo convidado para participar do PT. E a maioria dos que me responderam disseram, olha, é o que nós esperamos de você. Afinal, um partido que queria a construção por meios democráticos de um Brasil mais justo, dar voz e vez a todos aqueles que, por tanto tempo, não tinham poder de influenciar as decisões de nossos governantes. E, então, ingressei no PT e eis que me indicaram para ser candidato a prefeito e a vice era a Luísa Erundina. E, durante o governo Jânio Quadros, teve alguns momentos em que ele considerou aí extinguir a favela de Heliópolis e tudo. Então, já nesta oportunidade, eu tive algum contato com vocês e me solidarizei a vocês. E depois, mais tarde, em 86, eu fui candidato a governador quando Orestes Quercia foi eleito, segundo Antônio Hermílio de Moraes, terceiro Paulo Maluf, e foi um ano difícil para o PT, eu tive 10 e poucos %, mas foi o quarto lugar. Daí eu resolvi voltar a ser professor tempo integral na Fundação Getúlio Vargas, onde também eu havia estudado administração de empresas, e daí, quando foi em 88, o PT disse a mim, que tal você ser nosso candidato a vereador, pois seria bom para ajudar a eleição da Luísa Erundina, que então foi a candidata a prefeita, e eu aceitei, tive 201 mil votos. E, na ocasião, eu me lembro de ter feito visitas com a Luísa Erundina aí em Heliópolis, em 88. Eu fui eleito com 201 mil votos e, por razão dessa forte votação, 5 vezes mais que o segundo colocado, que teve 42 mil votos, eu fui eleito presidente da Câmara Municipal. E ali coloquei em prática a norma, a transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E por tudo que aconteceu na Câmara Municipal naquele período, por exemplo, em março, tinham constatado que o conserto do heliponto da Câmara Municipal tinha sido pago 2 vezes. Então, foi feita uma investigação de profundidade, aconteceram tantos episódios, eu resolvi, por exemplo, publicar no Diário Oficial a remuneração e o cargo de cada pessoa que trabalhava na Câmara. Então, aqueles servidores que trabalhavam há mais tempo lá, que ganhavam mais, disseram, presidente, o senhor vai publicar a nossa remuneração, tem alguns de nós que não se separaram, a ex-mulher vai saber quanto que a gente ganha, é direito das pessoas saberem, da ex-mulher também. E daí eu pedi ao José Afonso da Silva e Godofredo Silva Teles um parecer, e ambos escreveram como são servidores do povo, é direito do povo saber quanto que eles ganham. E daí eu publiquei. Bom, quando chegou final de 89, o próprio Lula, o PT me disseram,
você está muito bem na opinião pública. Que tal você ser nosso candidato ao Senado? E eu fui, então, o primeiro senador eleito pelo PT em 1990. E em todas as ocasiões eu também aí estive visitando e fui me tornando mais amigo de vocês. Quando chegou... E aí eu fui eleito senador, reeleito em 98. Em 90, tive 4.201.000. Em 98, 6.600.000. Em 2006, aí foram 8.900.000 e tantos mil. Quando chegou o ano 2000, certo dia, tudo bem de relembrar alguns episódios aí? Pode lembrar, pode ficar tranquilo. Quando chegou no ano... Só um minutinho. Estou conversando com o Macarrão em Heliópolis. Acho que vai terminar às 8 horas, tá? Um beijo. E daí... Não se preocupa não com isso, porque eu fiz isso com você na outra live. Eu te liguei. E aí, no ano 2000, aí o grupo de jovens de teatro, do Teatro de Jovens de Heliópolis, me procurou. Olha aqui, nós vamos fazer uma peça aqui de teatro e sobre a queda para o alto, que foi escrita pela a minha amiga, que eu havia convidado para ser uma estagiária, uma menina da FEBEM, Sandra Mara Herzer, que assinava seus poemas, Anderson Herzer. Ela tinha ficado internada na FEBEM dos 14 aos 17 anos. E ela sabia escrever muito bem e tudo, e escreveu o livro da história de vida dela. E era uma história muito assim comovente, empolgante. E como eu a conheci e interagi com ela, ela tinha trabalhado comigo, as jovens aí me disseram: que tal você só fazer a gravação uma espécie de introdução à história da Sandra Mara Herzer, ou do Anderson Herzer. E daí eu topei, mas daí fiquei tão amigo, falei, não, eu vou fazer ao vivo, não é gravação. E foi uma primeira apresentação da peça num teatro aí no Ipiranga, e gostaram tanto, e daí fizeram uma apresentação da UNAS. Como eu tinha gostado tanto da peça, eu resolvi convidar o José Celso Martinez Correia para assistir a peça na UNAS, na sede da UNAS. Ele gostou tanto e falou: eu quero que essa peça possa ser exibida no Teatro Oficina. E daí foi apresentado no Oficina e foi tal o sucesso que daí o SESC convidou para que a peça fosse apresentada acho que em 12 teatros, em Santos, em Ribeirão Preto, em Araraquara e quase 10 teatros nos outros bairros de São Paulo do SESC. E, ao invés de passar um vídeo, eu fui a todos. E assim fiquei muito amigo daqueles jovens. E eis que a mãe deles, me recorda, por favor, que a esposa, então, do Geraldo, a Solange. A Solange, porque daí cheguei um dia e falei: puxa, sabe que eu até
gostaria de conhecer melhor aqui, quem sabe até me hospedar aqui. Daí ela falou, olha, eu estou grávida e estou já com 8 meses e o médico me disse que eu não posso subir a escada. Então, se você quiser ficar no meu quarto, porque eu e o Geraldo, nós estamos dormindo aqui no sofá na sala. E daí você pode ficar aí. E eu fiquei 3 dias hospedado. E aí eu fiquei mais amigo de todos vocês. E, além disso, eu percorri os teatros do estado de São Paulo e de São Paulo com o Grupo Jovem de Teatro e fiquei muito amigo de vocês e da comunidade. E tantas vezes que vocês me convidam, seja para uma palestra lá na UNAS ou também eu tenho participado, esse ano não teve, né? A corrida de 7 de setembro, não é isso? A corrida de Heliópolis. A corrida de Heliópolis, de muitas delas eu participei. No ano passado participei, mas desse ano não pôde haver, não é? Então, Suplicy, o pessoal sempre te convidava para a palestra, festa, né? E eu te convidava para resolver problemas aqui na comunidade. sim. Eu nunca me esqueço, uma vez que teve uma ação policial aqui em Heliópolis, Foi. E o pessoal começou a furar pneu de carro, né? A polícia começou a furar pneu de carro, riscar carro, bater nos moradores. E o senhor era senador da República, eu te liguei, e o senhor estava no Senado, e o senhor falou assim, Macarrão, já eu te retorno a ligação. E já era tarde, já da noite, já. E o senhor me ligou, acho que por volta, acho que era de umas 11h30 para meia-noite, e você falou assim, ó, eu falei que estava acontecendo, e você disse para mim, vou ir aí, amanhã estarei aí. E você pegou lá, veio de Brasília para cá, a gente se encontrou, andamos aqui na comunidade, o senhor pegou depoimento dos moradores, né, visitou as pessoas que estavam machucadas, viu cada história, né, gravou, tirou foto, né, e logo em seguida você tinha um almoço, no outro dia você ia ter um café da manhã com o governador, que era o Geraldo Alckmin, e você disse que ia relatar toda a situação que tinha acontecido aqui em Heliópolis. É verdade. Então, eu me lembro muito bem disso, porque, primeiro que é tão difícil, né, uma pessoa, né, falar com o senador da República, né, e você sempre deixou bem à disposição, porque você acreditava e confiava nas pessoas que estavam lá, que ela jamais entraria em contato com você para ficar falando uma besteira ou outra, né? Que toda vez que a gente fosse acionar você e chamar você, era por alguma causa própria, né? Uma causa necessária. Então, eu me lembro muito bem dessa história, eu lembro que a gente ficou perturbado a noite toda, e inclusive quando foi para me te encontrar, eu estava com medo até de sair na rua, né? Devido à violência que tinha acontecido pela parte da polícia, e a gente teve junto nesse dia, né? Nesse episódio, e você colheu muito material. E eu lembro que saiu uma matéria acho que não lembro se foi Folha, não lembro qual jornal, e ele diz assim, café indigesto, senador da República reclama de violência policial na favela de Heliópolis. Aquele dia foi fantástico. O senhor lembra disso? Lembro, sim. E o governador Geraldo Alckmin foi sensível às observações que eu fiz e tudo. Você sabe que ainda hoje, para ver como é que é a vida de um vereador, né? De tarde, que no início da tarde recebi a informação que lá na Praça Princesa Isabel, numa operação de zeladoria com a GCM e tudo, diversos moradores em situação de rua tiveram os seus pertences apreendidos e eu, inclusive, recebi a filmagem do que tinha acontecido. E também hoje, no Anhangabaú, foi feita uma operação de zeladoria, assim, com muito desrespeito aos vendedores ambulantes que se revoltaram
teve uma espécie de um conflito de se jogarem coisas sobre entre o pessoal da zeladoria e os vendedores ambulantes, alguns imigrantes, não é? E eu tenho, inclusive, um projeto de lei para melhor disciplinar, se bem que existe uma portaria do próprio prefeito Bruno Covas, no sentido de que não se pode estar maltratando, sejam os ambulantes, sejam os moradores em situação de rua, né? Então, se você for vereador, pode estar certo que problemas dessa natureza vão acontecer e teremos que atuar juntos aí para garantir os direitos humanos das pessoas, que todos têm que ser tratados com a devida dignidade, não é? Com certeza, Suplicy. Inclusive, eu ia dizer para você, vai ter mais um cara para deitar em rua, para ser arrastado pela polícia, porque a gente já faz isso aqui sem ser vereador. Imagina a gente que estiver lá, vamos lutar junto, irmão. Por isso que eu te chamei para essa live, porque para dizer para você, primeiro que o que a gente pensa para São Paulo, o que o nosso partido pensa, né, de direitos das pessoas, de direito do cidadão, do trabalhador, das pessoas que moram em periferia. Essa é a situação que a gente está encontrando e é essa que a gente quer lutar e defender. Né? Eu estou querendo ser candidato não por causa própria, não para se aparecer, não para ter um salário, mas sim para poder lutar e para poder fazer essa diferença. Eu tive com você, encontrei com você, eu falo você, mas eu chamo de senhor, que a gente é uma mistura, somos amigos. É uma coisa tal. E eu encontrei com você numa manifestação. A gente sempre se encontrou em manifestação. A gente sempre se encontrou nos momentos difíceis, mas também se encontramos em momentos legais. Né? Como aquela vez que nós passeamos aqui em Heliópolis de moto, nós dois. Lembra desse episódio? E você deu uma carona quando eu te apresentei ao professor Felipe Vampares, autor deste livro, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que tem o meu prefácio, que, além do meu livro, esse aqui você tem, né? O Renda da Cidadania, A Saída pela Porta, e esse aqui do Felipe Vampares, até porque você deu uma carona para ele, levando para conhecer Heliópolis, né? Eu acho que você merece ganhar o livro dele. Você gostaria? Com certeza, meu. Foi muito bem lembrado mesmo. Dei uma volta com ele. Aí, uma outra oportunidade, nós dois também de moto. E a gente andando por aqui. Grande pessoa também. Maravilhoso. Tive o prazer de te conhecer através da sua pessoa. E daí ele vai. Você vai assumir o compromisso de ler esse livro dele, hein? Que é o melhor sobre por que deveremos ter uma renda básica de cidadania. Dentre os argumentos que ele coloca, ele diz que você sabe que tem diversas formas de se garantir uma renda para as pessoas. Uma delas é através do imposto de renda negativo, que toda pessoa ou família que não alcança determinado patamar de renda passa a ter o direito de receber uma proporção, digamos, 50% da diferença entre aquele patamar e a renda da pessoa. Esse foi o primeiro projeto que eu enviei quando senador, em abril de 91, e que foi aprovado pelo Senado e tudo, mas daí surgiu um diálogo com o professor José Marcos Camargo, que me disse, olha, Eduardo, será bom começar a garantia de uma renda mínima, mas seria bom começar por aquelas famílias que muitas vezes não têm como dar de comer em casa para suas crianças e as colocam para trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Mas, então, quando chego à idade mais adulta, não tem
um trabalho que consiga uma remuneração melhor. Então, se provermos a garantia de uma renda às famílias carentes, desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E aí ele, então, escreveu sobre isso na Folha de São Paulo em 91 e 93, e quando chegou em 94 para 95, o governador Cristóvão Buarque, eleito pelo PT no Distrito Federal, e o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, de Campinas, ambos iniciaram programas de renda mínima associados à educação que tiveram bastante sucesso e foram espalhados também por Ribeirão Preto, Belém, Belo Horizonte, Mundo Novo, Caxias do Sul, assim por diante. E lá no Congresso surgiram diversas iniciativas. E certo dia eu levei Felipe Vampares para conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, era 22 de outubro de 86, e ele explicou ao presidente, olha, o bom será um dia termos uma renda básica universal e incondicional, mas iniciar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes, relacionando as oportunidades de educação, constitui um investimento em capital humano. E assim o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que fossem aprovados aqueles projetos pelo qual a União financiaria os municípios que adotassem programas naquela direção. Primeiro, 50% do gasto, mais tarde, em 2001, 100% dos gastos, e assim se iniciou o programa Bolsa Escola, depois veio o Bolsa Alimentação, daí veio o Auxílio Gás. Quando iniciou o governo do presidente Lula em 2003, eleito em 2002, ele começou o programa Fome Zero, R$ 50 por mês num cartão alimentação para as famílias carentes, mas em outubro de 2003, estes 4 programas que eu mencionei, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, foram unificados e racionalizados no programa Bolsa Família. Suplicy, travou aí? Parou? Acho que deu uma travada ali na... A minha também? Não. Acho que caiu. Voltou. Oi? Acho que deu uma parada aí na live do Suplicy. A gente vai ver se é aqui ou se é lá mesmo. Com ele, viu, gente? É porque tem um delay aqui. Aí, ó, ele saiu. Aí ele tem que voltar. É. Mas aguenta aí, gente. Esse problema acontece. A internet no Brasil não é de toda melhor, né? Então, mas vamos lutar para a gente ter uma internet de qualidade e para que a gente possa fazer sempre o melhor pela cidade. Só guardar um pouquinho. Vamos aguardar aí um pouquinho, que logo ele volta. Né? A gente tem muitas histórias ainda para contar, tem um pouco de tempo para a gente direcionar. Mas, enquanto isso, a gente vai dialogando aí com vocês aí e agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando, pedindo para que vocês compartilhem, abre sala. É uma pessoa fantástica, muito bacana, e, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para que outros vereadores que vêm surgindo, como eu, siga esses caminhos do bem. Lógico que cada um da sua forma, né? Suplicy é uma pessoa que tem o dom de dialogar, de conversar, e a gente vai sempre estar seguindo através do diálogo e da luta, né? Principalmente da luta, porque a luta é essencial. A luta, a gente vai ter que enfrentar muito desafio, e não é fácil. Eu sei que não é fácil, e eu estou preparado porque minha vida não foi fácil. Então, tudo aqui em Heliópolis foi muito difícil. Então, a gente vai conseguir
vencer isso tudo. Então, a gente não está esperando facilidade lá, não. Pelo contrário, a gente vai lutar para que as coisas fiquem mais fácil para o povo mais sofrido, para o povo mais carente, para quem precisa de fato do poder público. Então, o poder público tem que ser uma ferramenta que as pessoas, a população, tenha acesso e tenha garantia de atendimento. E que ela seja ouvida, para que a gente possa fazer projetos sociais, trazer projetos, né, na comunidades, mas de acordo com o que ela peça para a gente. Caiu a internet dele, mas ele já está resolvendo, tá? A internet do Suplicy caiu, mas ele já está resolvendo, a gente está aqui conversando, a gente tem um aparato aqui, tem um pessoal que está trabalhando para que a gente possa dialogar com vocês, tá bom? Eu acho que o Suplicy está voltando aqui. Aí, está voltando. Está voltando, não? Opa! Voltamos, Suplicy! A oposição está caindo, derrubando a nossa live, mas a gente é resistente e volta. Então, eu estava explicando como é que foi a evolução do Bolsa Família e, então, mais e mais, eu estudando com as pessoas que haviam criado a rede mundial da renda básica, como o professor Felipe Von Pares, fiquei persuadido de que, melhor ainda do que a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo, condicionado às oportunidades de educação, de alimentação e outras, ou mesmo como o auxílio emergencial, que agora está em vigência, melhor será o dia em que tivermos uma renda básica incondicional, universal para todas as pessoas. Mas como assim? Vai pagar uma renda básica até para o Emerson Macarrão, até se ele for eleito vereador? Vamos pagar para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o Eduardo Suplicy? Sim, mas, obviamente, os que temos mais vão colaborar para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. E aí nós vamos ter as vantagens da renda básica de cidadania. Você gostaria que eu explicasse, Macarrão, quais são estas vantagens? Pode sim, pode explicar, fica tranquilo. Mesmo porque a gente vai lutar junto para que isso aconteça também em São Paulo. Então, nós eliminaremos todo. Está caindo a internet dele. Travou de novo. Está travando lá a internet do nosso Suplicy lá. E vamos lá, gente. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Né? A gente estamos aí acompanhando aí, mas a gente tem esses pequenos problemas e vamos tocando. Né? Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Compartilhe. Vamos fazendo perguntas, vamos colocando seu recado, vamos dando sua boa noite, sua contribuição, e vamos ajudar a melhorar São Paulo, e o caminho de ajudar São Paulo, com certeza, estar junto do lado de quem luta pelos trabalhadores e luta pelas comunidades. Então, vamos na luta, vamos vencer, né? A gente está numa batalha muito grande, o desafio para a gente é pouco, quem superou a fome, quem já superou todas as dificuldades, a violência doméstica, a gente vai tirar de letra, porque eu acho que, mais do que na hora, a gente tem um representante que luta pela comunidade, que luta pela favela, e que já tem uma bagagem na vida pública. Né? Eu fui conselheiro tutelar, sei das dificuldades, sei da importância de uma escola, de uma creche de qualidade. Então, é isso que a gente vai trazer para São Paulo, é isso que a gente vai lutar, né? A gente sabe de fato o que é a fome, o que é os problemas, e a gente não vai ter, não é aquela história, eu ouvi na televisão ou alguém me contou. A gente sabe, fora o diálogo, fora o contato com vocês, o contato com o povo, o contato com a periferia, que se tem uma coisa que a gente sempre teve e sempre vai estar, é do lado do povo, junto com o povo, porque o caminho é esse. Só governa bem quem governa para os pobres. E se governar para os pobres, governa para todos. E é isso que nós queremos para a cidade de São Paulo.
A gente está com vários projetos, eu quero discutir isso com o Suplicy, dizer um pouco do que eu estou pensando para São Paulo, né, do que eu estou querendo fazer também no meio ambiente e na luta das causas dos animais, né, que quem me conhece sabe do quanto eu prezo, né, em defender os animais, e a gente faz tanto resgate, cuida de um, de outro. A gente fizemos aqui um projeto chamado Fome, Animais Também Têm Fome, e ajudamos todo mundo. Então vamos ajudar. Suplicy está voltando, hein, gente? Suplicy está voltando de novo. Voltamos, Suplicy. Tá difícil a posição. Mas a gente aqui até às 10 horas da noite, viu? Então, eliminamos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, está na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não é preciso declarar quanto cada um ganha. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista laureado com o Nobel de Economia, Amartya Sen, quando ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele lembra de quando ele era menino, morava na Índia, seu pai era um bom professor, e ele, certo dia, estava brincando no jardim de sua casa, quando, de repente, entrou um homem gritando por socorro. E ele, então, havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai levando aquele trabalhador para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa de, senão neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Mas ao chegar no hospital, o trabalhador teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente este homem não teve alternativa senão de buscar um trabalho de tal maneira a colocar em risco a sua saúde e vida. Ele não tinha liberdade real, como aquela mulher que, não podendo dar de comer em casa para suas crianças, resolve vender o seu corpo aqui no Parque da Luz, ou aquele jovem que, não podendo ter alternativa para ajudar no orçamento da sua casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem daquela canção que você conhece tão bem, do Mano Brown, dos Racionais MCs, do Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, que a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui no céu de Heliópolis, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, Macarrão, que
a renda básica de cidadania universal e incondicional vai colaborar para elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. O professor Felipe Vampares, que você deu uma carona para ele, demonstra nesse livro, no meu livro também está explicado, que se nós quisermos colocar em prática os instrumentos de política econômica que realmente venham a elevar o grau de justiça na sociedade, precisamos colocar em prática os instrumentos que signifiquem a aplicação dos princípios de justiça, tais como explicou o filósofo John Rawls em Uma Teoria da Justiça. Os princípios de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades. De igual liberdade, segundo o qual cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como de livre possibilidade de escolher no que trabalhar, de ir e vir, de votar, de ser votado, de livre expressão e todos os direitos fundamentais que estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, ou no artigo 5º, em 78 incisos de nossa Constituição, que precisam ser estendidos a todas as pessoas na sociedade. O princípio da diferença, que diz que, se for para haver qualquer diferença socioeconômica numa sociedade, só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio. Vamos dar um exemplo para o princípio da diferença, Macarrão. Vamos supor que nós constituamos um bom time de futebol, ou de basquete, ou de vôlei. Mas nesse time estão alguns grandes craques, como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Marta, a Hortência, a Paula. Então, nós vamos conversar com esses craques e dizer, olha, nós queremos este ano ganhar o campeonato, é o nosso objetivo maior. E queremos, e vocês estão no nosso time. Mas como vocês são craques excepcionais, nós queremos que vocês deem o melhor de si, nós também vamos dar o melhor de nós, só que a gente não joga tão bem quanto vocês. Então, nós vamos definir uma remuneração maior para vocês, um pouco menor para nós, mas de tal maneira a que vocês joguem tão bem que vai ser melhor para nós. Então, só para dar um exemplo, a diferença que, porventura, exista é em benefício dos que menos jogam, que menos têm, e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos. Então, o Felipe Vampares explica muito claramente neste livro, e no meu também, que a renda básica incondicional, igual para todos, vai justamente contribuir, até porque vai eliminar o estigma e a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha. Então, por esta razão é que eu tanto acredito na renda básica de cidadania e quero tanto batalhar, e eu espero ainda em minha vida, eu estou com 79 anos, ver realizado o sonho de instituir para valer a renda básica de cidadania no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, e, inclusive, tenho estimulado os vereadores de todos os partidos. Você sabe que lá, no último dia 21 de julho, no Congresso Nacional, formou-se a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. E já tem mais de 220 deputados federais e senadores. Na Assembleia Legislativa, 2 semanas atrás, a deputada Bebel, do PT, também organizou a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica de Cidadania. E
Então, eu estou estimulando os candidatos a vereador, vereadoras de todos os partidos para também formarem, e podemos formar na Câmara Municipal de São Paulo a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica de Cidadania. Um minutinho. Alô, quem fala? Pronto. Eu estou em meio a um diálogo aqui ao vivo. Me ligue em 8h30. Passa. Prontinho. Um dia ainda quero ser assim, cara. Tá assim, eu entrei num barco com você um dia na Paulista, a gente estava lá numa manifestação, e quando eu entrei, todo mundo se levantou e te aplaudiu. E aí eu olhei para o seu lado e falei, um dia eu vou chegar nesse ponto, entrar no lugar e as pessoas me reconhecer e me aplaudir dessa forma aí. Que é muito bonito se ver a causa, a defesa das coisas. Eu acho que a renda básica, ela é tão fantástica, e acho que ela ficou tão evidente agora, mais do que nunca, né, Suplicy? Claro. Com essa pandemia, com todos os problemas, porque se estivesse já implantado, tantos problemas não teriam sido evitados, né? Tantas situações. E você vê, às vezes muitas coisas que acontecem, as pessoas não dão muito valor. Liderança comunitária, às vezes tem pessoas que falam, para que serve o líder comunitário? Para que não sei o quê? Serve para tanta coisa, para dialogar, para defender, para fazer. E a gente fizemos um trabalho fantástico na defesa da população toda de Heliópolis, como os outros líderes comunitários fez nas suas comunidades, né? Então, se tivesse lá atrás, quando se discutia, quando você levou para discussão tudo isso, hoje nós não estaria nessa situação tão difícil, né, e necessária ter a implantação, porque se governar para o povo, governa para todos, né? Todos vão se beneficiar. O Brasil se beneficia, as pessoas vão se beneficiar e vão poder viver com dignidade. E vai diminuir a desigualdade que a gente tanto enfrenta. Não é verdade? Então, e você sabe que há um município no Brasil, é o de Maricá, governado pelo PT, que iniciou um processo para instituir a renda básica em Maricá. Era novembro, dezembro de 2015, e eu aqui em São Paulo fiz uma palestra sobre a renda básica de cidadania. E quando terminei, estava presente o prefeito Washington Pacquá de Maricá. E ele falou, puxa, eu quero instituir lá em Maricá. E apresentou um projeto de lei para gradualmente instituir a renda básica. Lá ele tinha criado um banco comunitário com uma moeda social chamada Mombuca, que é o nome do rio que atravessa a cidade. E lá, então, inclusive, esse banco comunitário passou a realizar empréstimos, microcrédito, que é muito importante também, para microempreendedores e cooperativas, formando economia solidária e tudo. E ele, então, se entusiasmou e, em 2016, foi aprovado pela Câmara Municipal, em dezembro de 2015, já em 2016, começou com 10 mumbucas ou reais por mês, 2017, 20 mumbucas, em dezembro passado, 130 mumbucas para todas as pessoas que lá em Maricá viviam em famílias com remuneração até 3 salários mínimos mensais. E isso correspondeu a 42.500 pessoas, quase um quarto, ou cerca de um quarto dos 162 mil habitantes. Até o final do ano, lá em dezembro, está previsto que metade da cidade, 81 mil habitantes, estarão recebendo a renda básica, que agora está em R$300 por mês. E até 2024, agora é o prefeito Fabiano Horta, que é também do PT, candidato à reeleição, a previsão é que até 2024, se não antes, vão instituir para toda a população, inclusive para
Bem, ali a regra é precisa estar lá residindo há 3 anos. Então, os 162 mil residentes, se fosse hoje, estarão recebendo em 2024, de maneira universal, esta renda básica. Então, é uma experiência que está sendo olhada até com interesse internacional. Há algumas instituições de pesquisas que estão examinando com atenção os efeitos da renda básica em Maricá, porque poderá ser um ótimo exemplo para outros municípios no Brasil e no planeta Terra. Que bom, né, Suplicy? Seria ótimo, né? Quando o senhor fala do nome, sempre aparece o PT, né? Esse partido que hoje eu tive numa reunião lá e encontrei tanta gente de comunidade, da periferia de São Paulo, quanto que o PT agora está lutando contra tudo isso que vem acontecendo no nosso país, essas privatizações. Aqui nós temos a Enel, que está cobrando uma taxa altíssima nas contas de luz. Aqui em Heliópolis está um absurdo, valores de 650, 690. As pessoas começam a ficar aflitas para a situação, porque além delas correr o risco de ter a energia cortada, ainda tem o nome colocado no Serasa e com essa dificuldade, né? E a gente vem vendo agora uma discussão de privatizar os céus, né? E a gente fica preocupado, cada dia que passa a gente fica mais tenso, né? Parece que, além da gente estar lutando hoje contra essa pandemia, essa doença terrível, a gente ainda tem que ficar lutando e brigando todo o tempo contra esses planos que está sendo elaborado, né, enquanto as pessoas estão olhando e mais preocupadas com uma outra certo assunto que é muito grave, a doença, né, e a gente vê essas ações tramitando, e a Bebel está numa luta terrível lá na Assembleia Legislativa, né, muitos órgãos que vai ser extinto, né, órgão público que defende o povo, que o povo vai ter acesso, e a gente fica vendo, né, falar de privatização, que é terrível, né? Tem algumas coisas que positiva a privatização, mas tem outras coisas, cara, que não existe, principalmente serviço público, não é mesmo, Suplicy? Bom, eu tenho participado de diálogos aí sobre essa forma de concessão de certos serviços dos céus, mas eu acho que eu que acompanhei os céus desde a sua inauguração, percebo que a direção de um centro educacional unificado, como o que existe e é tão bom em Heliópolis, é algo que a direção do CEL tem uma responsabilidade não apenas pela educação, mas também pelo conjunto de atividades que, por exemplo, no CEL de Heliópolis existe, porque ali tem as atividades culturais, as esportivas, tem e tantas coisas que é importante que elas sejam integradas. Então, passar essas outras atividades, como está pensando o governo Bruno Covas em fazer, eu acho que, eu realmente acho, tenho no diálogo com os responsáveis pelos céus a impressão de que essa administração dos céus deve continuar em mãos da responsabilidade pública dos céus. Esse é o meu ponto de vista. Suplicy, o Roberto, que é gestor do CEL Heliópolis, está nos acompanhando, está aqui, eu tive com ele hoje, né, ele mandou um abraço, disse que gostaria muito de te receber. É um cara que, quando chegou aqui no CEL, eu tive uma conversa com ele, e ele garantiu total liberdade, total contato com todo mundo, para que a gente possa continuar desenvolvendo todo o trabalho que já vinha vindo da outra gestão, né? E a importância do diálogo, da comunidade. Né? Oi? Heliópolis precisa continuar a ser um bairro educador. Com certeza. E vai continuar. Suplicy, a Claudinha também, do CEL Heliópolis, que trabalha, a Tainá, que trabalha lá no CEL Heliópolis, também está nos acompanhando aqui. Queria mandar um abraço a você, Roberto, obrigado
por tudo que você vem desenvolvendo na sua luta. Também é contra a volta às aulas, Suplicy, sabe? Porque ele sabe do risco que traz. A volta às aulas hoje eu sou contra. Não, mas você não quer. Não, porque a gente sabe que cada aluno, como que vive na periferia, né? As pessoas moram de uma forma com vô, com vó, com os pais com idade elevada, com vários problemas de saúde, e as crianças junto, os alunos junto, vai fazer com que essa doença volte muito mais forte do que ela já veio, né? Então, eu sou contra, quero deixar aqui registrado, sou contra a volta às aulas, né? Eu tenho meu parecer. Se eu tivesse... meus filhos hoje estão na faculdade, mas eu falo para meus filhos, se a faculdade querer que vocês voltem, não volte, filho, porque é risco, né? O tempo todo é iminente esse risco, né? A doença ainda não tem cura. Então, eu acho que a gente, antes de pensar em voltar às aulas, a gente tem que preparar todo esse caminho e ter uma certeza de que outras pessoas não virão perder as suas vidas, né? Que é tão preciosa a vida, né, Suplicy? Então, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, nós temos realizado audiências públicas todas as terças-feiras, às 13 horas, recebendo as mais diversas entidades de professores, servidores da educação e também pais e mães de alunos. E a grande maioria, praticamente todos, tem muito recomendado que preferem que não haja volta às aulas. E também alguns médicos sanitaristas que foram ouvidos também estão com este ponto de vista, que ainda não há segurança para a volta às aulas neste ano. Isso a gente também nos deixa preocupado pra caramba, viu, Suplicy? Porque a gente sabe aqui como que funciona, e tantos problemas que a gente tivemos aqui em Heliópolis, nessa pandemia, o quanto foi massacrante, como que é triste perder pessoas que a gente conhece, que estava no dia a dia trabalhando, que estava lutando, e a gente... Aqui, só para você ter uma ideia, Suplicy, eu perdi mais ou menos em torno de uns 25, 26 amigos, cara. Pessoas que eu conheci, pessoas que eu convivia, e pessoas que tinham história aqui em Heliópolis. E a gente só tem que lamentar, né? E muito triste ver um governo, principalmente o governo federal, governo municipal, governo estadual, com palavras, às vezes, meio que dizendo que a culpa é de quem está na rua, ou são quem está deixando esse vírus entrar, né? A gente vê um governo federal falando cada absurdo, que não era médico, que não era coveiro, que não era isso, e como se as vidas não dessem importância, né? Não tivesse tanta importância como a gente dá valor e como a gente sempre lutou pela vida. Eu fico pensando assim, eu quando fui conselheiro tutelar, a gente abria várias frentes, principalmente na educação, né? Então, quando a gente tinha algum problema na educação, a gente procurava sempre o diálogo, e quando não tinha diálogo, a gente também entrava na esfera judicial para que a gente possa garantir o direito das pessoas. Então, eu sei também que vários professores já têm problemas de saúde, também a gente tem que pensar neles, não só nos alunos, não só nos pais, mas também nos professores, e na qualidade de trabalho. Eu acho que ninguém tem que trabalhar sem uma qualidade, sem uma garantia, porque é a vida, né, que vai se perder, é uma vida que vai se esvaziar. Então, você sabe que quando o presidente Bolsonaro venceu as eleições, ele teve o gesto de: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. O artigo 3º da Constituição diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, a renda básica de cidadania é um instrumento que justamente
vai contribuir tão corretamente para atender esses objetivos. E, por enquanto, o presidente não está querendo colocar em prática, nem o ministro Paulo Guedes, a renda básica universal, já aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, para ser instituída por etapas. Então, nós precisamos realizar o esforço nesta direção. Você sabe que quando o presidente anunciou que ele estava com a Covid-19, precisava ficar 2 semanas, pelo menos, isolado lá no Palácio do Alvorada, eu pensei comigo, quem sabe ele possa, então, ler um livro, né? E mandei para ele este livro, A Utopia, do Thomas More. E você sabe por quê? Quando, naquela reunião ministerial que foi passada pela televisão, ele disse que queria distribuir armas para todo o povo brasileiro, eu fiquei assustado, porque imagine se armas vai ser o método para resolver o problema da criminalidade violenta. Então, por isso que eu mandei este livro, para ver se ele aprendia a lição com Thomas More, que em 1516 escreveu A Utopia. No livro primeiro de Utopia tem um diálogo com Dom Cardeal Morton, com diversos personagens, e eles estão debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E foi então que o viajante português chamado Rafael Itludeu ponderou: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência dos habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores na história da humanidade que melhor fundamentou o direito à garantia de uma renda básica para todos, sabe? Então, é uma questão de bom senso. A sua ideia foi boa, mas eu tenho certeza que ele não leu, não, cara, infelizmente. Sabe que o gabinete do prefeito agradeceu o livro que ele recebeu, mas não disse se ele leu. Então... eu tenho certeza que eu vou ler livro de comunista, vou ler livro sobre o quê? De quem depende de bandido, já fico imaginando ele lá xingando todo mundo. Mas vamos que vamos, isso daí é de menos, por isso que, sabe, diante desses fatos, diante da gente ver tanta luta contra o fascismo vindo com essa força total, de retirada de direito, de homofobia, né, de criar o racismo, dessa forma tudo, acho que quanto mais atacaram, mais pessoas se levantou. Eu sou uma dessas, sabe, Suplicy? Que quanto mais atacaram o partido, quanto mais atacaram, mais eu tive na rua, mais vontade de lutar, eu tive força, foram combustível. O ódio deles foi o meu combustível para estar nessa luta, para estar defendendo, para estar saindo candidato, né? E a gente está pensando com um monte de ideias, com um monte de pensamento. Um delas é lutar pela regularização fundiária, o Suplicy. Está mais do que na hora das comunidades ter um título que garanta para ele que aquela terra, aquele lugar que ele construiu a casa durante a vida toda é dele de fato. Então, é uma das minhas causas na minha luta para ser candidato a vereador para São Paulo. Quero defender isso, quero lutar por isso, muito. Porque desde quando eu vim para a favela do Heliópolis, a gente vive com o fantasma do despejo. Né? E um tempo atrás,
um prefeito que virou governador, né, chegou aqui com uma proposta absurda, querendo vender a casa da gente para nós mesmos. Né? Só a minha casa ia sair R$126 mil, mais ou menos. Né? Que eles fizeram um cálculo lá doido e tal. Mas não, a gente tem que lutar para que as pessoas tenham esse título de posse, para trazer mais cidadania para ela. Né? Que ela possa se orgulhar e que ela não possa só dizer, quando fala, eu vivo no anonimato, no clandestino. Não, ela vive dentro de uma favela e dessa favela ela é regularizada. Tem um título de posse daquele espaço para que ela possa, né, ser representada pelo Estado, né, que ela possa atuar, que ela possa abrir seu comércio com alvará, com funcionamento, com tudo. Né? Porque aqui eles vêm multam, a prefeitura vem multa os comerciantes, porque não tem alvará. Como é que ele vai abrir o alvará? Como é que ele vai ter o alvará de funcionamento? Como é que ele vai ter se não tem a posse da terra? Quer dizer, deixar de cumprir um certo papel, jogar a responsabilidade do trabalhador e no cara que está empreendendo, né, para poder manter a sua família. Então, uma das minhas lutas é essa, né, defender a regularização fundiária, e vou contar com o senhor muito nessa luta, viu? A regularização fundiária é muito importante também. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que aconteceu domingo último. Foi dia de São Francisco. E nesse dia de São Francisco, o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos. E dentre outras propostas que ele fez, tem uma que, se você permite, eu vou dar uma lida aqui. Pode falar, pode ler, fique tranquilo, nós temos tempo aqui. Porque é uma coisa para o mundo, e relacionada à questão das armas, né? Porque o Papa está muito impressionado com tanto recurso que nações, as mais poderosas do mundo, utilizam armas, não é? E qual é a proposta dele? A crescente interdependência e a globalização significam que a resposta que se der à ameaça de armas nucleares deve ser coletiva e planejada, baseada na confiança recíproca, que só pode ser construída através do diálogo sinceramente dirigido para o bem comum e não para a tutela de interesses velados ou particulares. E, com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, constituamos um fundo mundial para acabar de vez com a fome para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. Eu sou inteiramente a favor da criação deste fundo para acabar com a fome e a pobreza. Aliás, muito a ver com a proposta da renda básica de cidadania. O Papa Francisco a fome é uma coisa terrível, né? Eu falo porque a gente passou muita necessidade, muita dificuldade. Eu lembro quantas vezes minha mãe deixou de comer, cara, para poder a gente comer e ela dormir com fome, né? Então, assim, a vida não foi fácil aqui dentro de Heliópolis, né? Por a gente ter e não ter um trabalho, não ter uma renda básica, não ter uma garantia de se alimentar, uma garantia de poder, que eu acho que é o direito que a gente sempre lutou e que o Lula fez com muita maestria, né? O Lula ele deu a garantia para as pessoas se alimentar. Hoje, né, as pessoas falam, eu vou te dar, que nem, né, eu vou dar arma, as pessoas vão poder andar armado. Suplicy, hoje, a gente, para comer, tá tão difícil, o arroz está lá em cima, o preço. Aí, se você comprar mistura, você não consegue comprar o óleo para fritar. Se você comprar o óleo, você não compra mistura porque não dá. O preço está lá em cima. Cada dia que passa, as coisas vai subindo e vai se distanciando do povo, né? E quem sofre sempre é quem está lá na cadeia, lá embaixo, né? Que vem passando essa situação e a gente não vê
incentivo do governo, nenhum momento em melhorar essa situação, e a gente não vê planejamento, né, econômico para que isso acabe, né? Diferente do nosso mandato, diferente quando o Lula foi presidente, da Dilma, e como é diferente, como é triste, né? Eu não pensei em viver, eu pensei que quando tinha passado ali, falei, agora vamos viver tempos esplêndidos, né? Mas infelizmente veio o golpe, infelizmente veio tudo isso, veio o ódio, a raiva, veio tudo isso que a gente está vendo no Brasil, e a gente vai ter que se fortalecer um no outro, ninguém largar a mão do outro, porque vai ser importante tudo isso. Muito bem. Então, vamos estar aí juntos na campanha do PT, do Gilmar Tato, que é o nosso candidato a prefeito. Vamos fazer um esforço para estarmos unidos na reta final com os partidos progressistas. Nós temos muita amizade e fraternidade com os candidatos dos partidos progressistas, então, eu acho importante que possamos juntos estar nesta campanha, e quero também transmitir a todos vocês de Heliópolis que eu quero estar unido com vocês, tá bom? Que possamos construir juntos essa São Paulo melhor, e será ótimo ter você também lá na Câmara Municipal de São Paulo, tá bem? Então, quero muito agradecer o convite para estarmos juntos fazendo esse diálogo, e vamos continuar juntos em nossa luta. Tá bem, Marcelo? Não, legal, com certeza a gente vai estar junto, e você me conhece, sabe da minha luta, sabe que a gente sempre esteve do mesmo lado, né, e não vai ser diferente. Agora que mais que nunca, né, acho que é unir as forças. Eu acredito muito que a gente possa estar junto, sim, no próximo ano, junto, lutando pelos mesmos interesses, defendendo as pessoas, defendendo o funcionalismo público, defendendo uma educação de qualidade, né, defendendo a saúde, e fazendo o melhor que a gente pode fazer para o São Paulo. Força você tem, mobilização o senhor tem, e eu também sei que eu tenho, e eu sei que eu posso chegar e fazer, junto com você, essa troca de ideias, esse diálogo e esse apoio que você sempre me deu, né? Eu sei que eu também vou ter quando for vereador por São Paulo. Então, é muito gratificante ter te recebido, muito gratificante mesmo ter conversado aqui com você, dado a oportunidade. A gente tem umas histórias aí para contar, até a gente brincou muito essa semana, mostramos algumas fotos, a gente junto, a gente já foi para missa junto, a gente já foi para batizado de capoeira junto. O senhor assistiu 3 Copas do Mundo lá na minha casa, na rua de casa, 3 Copas do Mundo, né? Tudo bem que você é meio pé frio, viu, Suplicy? Mas foi muito bom. Agradeço muito o carinho seu e de todas as amigas e amigos aí de Heliópolis, tá? Não, e o senhor vai na minha casa, às vezes eu nem estou esperando, e o senhor aparece lá. Quando o senhor estava colhendo assinatura para prefeito, o senhor foi lá na minha casa, a gente andamos na casa de vários amigos que é petista, né? A gente passeamos, levamos, né? Eu nunca me esqueço o encontro da minha irmã, quando eu levei o senhor na casa da minha irmã, que ela viu, ela começou a passar até mal, a Cássia, queria mandar um beijão para a Cássia, né? Dizer que o Suplicy está aqui. Você lembra? E ela ficou toda assim, ela começou a tremer, a chorar, eu comecei a chorar do outro lado, né? E o senhor com maior desenvoltura, abraçou, beijou ela ficou tão feliz de te ver. O senhor conheceu minha mãe, que é aposentada, funcionária pública, que está nessa luta. Então, assim, muitas pessoas estão se juntando com a gente, muitas pessoas estão se fortalecendo e estão acreditando nessa campanha, nessa luta que a gente está travando, para estar representando as comunidades e as favelas, né? E eu acho que a gente sabe o caminho, porque sempre estivemos do lado do povo, do mais humilde, dos injustiçados. Então, é isso que eu vou levar para lá, e eu sei que o senhor vai estar do meu lado lá, né?
quem assistiu essa live, quero que compartilhe, quero que faça alguma coisa. Suplicy, queria que você desse a última fala, fale um pouco que o senhor quiser aí, para nós, depois, logo em seguida, terminar e despedir de todo mundo que nos acompanhou e vai nos acompanhar, porque o vídeo está lá. Quero pedir também que o senhor compartilhe também na sua página, nessa live, que foi muito bacana a gente ter discutido e conversado muitos assuntos. Então, quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que até que eles sejam para sempre silenciados? Quantos anos precisará uma montanha existir até que ela possa ser lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir, como o povo brasileiro, até que ele possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará uma pessoa virar a sua cabeça e fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo Macarrão, está sendo soprada pelo vento. A resposta, minha amiga de Heliópolis, está sendo soprada pelo vento. Então, vamos concluir com esta linda canção, que os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras do Vietnã e do Iraque. Pensar como o Papa Francisco disse na sua Todos Somos Irmãos, encíclica, que é necessário caminhar em direção à paz. E assim, lembrar com o Bob Dylan desta canção para que haja justiça e, consequentemente, a paz em cada país e no planeta Terra. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito bem. Tinha que terminar assim, né?
Fico até emocionado aqui em dizer quanto foi prazeroso ter ficado aqui com você e conversado com você. Apesar de sempre estar perto de você, sempre conversando com você, mas eu acho que essa foi uma live muito especial e muito legal. Eu não sei cantar, não sei fazer poesia, mas eu sei dizer que estamos juntos. E posso te chamar de companheiro, porque eu sei que você, como eu, se treme ao ver um ato de injustiça e de ver o povo passando tanta necessidade. Então, estamos juntos sempre, companheiro. Junto de verdade, para que a gente possa fazer a diferença e lutar. Vem aí, gente, essa eleição, temos que eleger gente que defende o povo, gente que está lutando pelo povo. Suplicy é um deles. Eu também, e conto com vocês. Emerson Macarrão também. Obrigado, Suplicy, pelo apoio, irmão. Conto muito com você. Boa noite, meu irmão. De coração, fica com Deus. E vocês que assistiram mais uma live Macarrão com Molho, nessa data tão especial, com essa pessoa tão especial, que a gente saia daqui fortalecido para que a gente possa fazer uma campanha digna. Gilmar Tato é o caminho de São Paulo, para a gente ter um prefeito que olhe para as periferias e que olhe para todos. E que o Suplicy possa trabalhar e desenvolver todo o projeto que a gente elaborar e discutir com vocês da sociedade. Um abraço, um beijo, boa noite a todos vocês. Fique com Deus e até mais uma live Macarrão com Molho. E não esqueça de compartilhar. Beijo. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto com o Lula, tamo junto com vocês, Suplicy, tamo junto com o Macarrão vereador. Um abraço. Felicidades. Fica com Deus.